signo de Touro, vamos lá para essa leitura, então. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês agora para o mês de maio. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o meu contato para leituras particulares e meus serviços terapêuticos e espirituais. Para que você acesse, são limpezas energéticas com as mãos, eu faço uns chakras através da tela do celular ou presencial, tá? E reprogramação mental. E eu estou trabalhando, incluo outras ferramentas, é um trabalho terapêutico que ele é muito pessoal para cada um. Eu posso colocar radiestesia, eu posso colocar todos os instrumentos que eu tenho necessários aqui para a gente estar fazendo essa alquimia, buscando qual é o ponto principal, os pontos principais que te levam a ter determinado bloqueio, alguma situação na sua vida que você queira resolver. Então, é um trabalho direcionado para cada pessoa, tá? Não vai ser igual para todo mundo. E vai estar, então, na descrição do vídeo esse contato para vocês. E também estou deixando a minha chave Pix para quem quiser deixar alguma contribuição para esse canal, tá bem? Vamos ver, então, o que temos aqui para o signo de Touro. Rainha de Ouros, olha só. Poder de materializar riqueza, família. Eu sinto que você tá com um magnetismo, até subiu uma energia assim. É como se você estivesse com um magnetismo muito grande para dinheiro. O que você fez aí, signo de Touro? Que você acessou, assim, uma energia incrível mesmo, sabe? O que você fez? Você buscou ajuda na espiritualidade. Passando aí por alguma questão, você buscou aí no espiritual uma ajuda de algo superior para você. E isso não está antes, na verdade, você se conecta muito, muito com uma espiritualidade tão elevada que acho que nem você compreende exatamente com o que você está se conectando. Você pode ter uma ideia que é Deus, mas é algo que transcende, realmente é algo que a energia que eu tô sentindo aqui, ela é muito poderosa, até é como se fosse uma energia que quase que o nosso corpo não está preparado para receber de tão forte que eu tô sentindo aqui, tá? É como se ter essa energia o tempo todo até fosse algo pesado, até de tão elevado. Por quê? Porque o nosso corpo às vezes é muito pequeno, é muito limitado para receber tanta energia. E eu tô sentindo isso aqui. Só que esse acesso, essa conexão com o teu eu superior te eleva para que você tenha esse acesso à espiritualidade maior, tá? Sacerdotisa, o que a gente tá falando aqui? Você pode ser aí uma mãe de santo, você pode ser uma sacerdotisa, uma bruxa, você pode ser várias coisas, mas assim, principalmente alguém que tem muita sabedoria espiritual. A gente tá falando da carta do Papa e da carta da sacerdotisa, ou seja, tem muita sabedoria aqui. Então, justamente essa matéria, essa materialização de riqueza, de abundância na sua vida, vem a partir de uma compreensão espiritual muito elevada. E quando eu vejo a sacerdotisa aqui, essa compreensão espiritual muito elevada, até me vem uma emoção aqui de algo que você aprendeu a descobrir em você. É como se você estivesse em total equilíbrio com o seu lado luz e o seu lado sombra. Você pode ter aprendido e entendido que, até por um processo alquímico, se eu me elevar muito, eu não alcanço a matéria, eu não alcanço a minha riqueza. Por quê? Se nós formos pensar na verdadeira riqueza, nem sempre ela está na matéria. A principal riqueza está dentro de nós. Esse ouro que nós trabalhamos para quando nós retiramos todos os sentimentos negativos, as cargas kármicas, quando nós nos transmutamos, nós alcançamos uma riqueza interior às vezes tão grande, a nossa frequência pode ficar tão elevada que nós acabamos nos desligando da matéria. Então, a prosperidade na Terra, na matéria, desculpa, eu vou ter que levantar um pouquinho que tá me incomodando isso. A prosperidade aqui na matéria, ela também tá ligada ao ouro, aquilo que é denso.
E quando eu vejo você em pleno equilíbrio, eu percebo que você encontrou o equilíbrio entre a luz e a sombra. E a sombra não é acessar o mal, as trevas, seres trevosos, não é isso que eu tô falando aqui. Entre a luz e a sombra, porque aqui nós somos da dualidade, né? Hoje mesmo eu estava assistindo uma moça falando sobre Kundalini, e eu compartilho muito dessa ideia com ela, foi num podcast. Sobre você entender, por exemplo, que quando você ativa a Kundalini, você vai ganhar a mesma carga energética para acessar o teu eu superior quanto para acessar o teu eu inferior, que é aquele lá mais conectado a uma região um pouco mais umbralina, né? Então você tem que estar previamente preparado para receber essa energia, tá? É por isso que eu gosto eu não vou dizer, são tantas sessões de desbloqueio de energização da Kundalini para que depois eu acesse. Cada pessoa é uma. Pode ser que em uma sessão, 2 sessões você esteja pronta para isso. Pode ser que não. Mas o que eu vejo aqui é que você entendeu que a sua sombra equilibrada é como se fosse, vamos fazer uma comparação aqui, Lilith, Hecate, ela transita entre luz e sombra, tem as chaves, né? É como se você fosse convidado ali, tem aquele mergulho nas suas sombras, que é onde a gente busca muita sabedoria, transmutação, entendimento, ressignificação, e ali é como se você tivesse um equilíbrio com um ser superior, que já tem tudo isso, que já é perfeito. Só que para viver aqui na matéria, se eu estiver só muito luz, muito gratiluz, só tudo maravilhoso, e eu não tô aí cuidando da minha sombra, que está ligado muito aos meus traumas, aos vícios, aquilo que me puxa ali para baixo, mesmo para uma região mais umbralina, se eu não tô trabalhando esse lado aqui também, se eu tô só pensando na luz, eu sou luz, e esse lado, ele é extremamente importante aqui ainda. Nós estamos caminhando por um momento no futuro onde essa parte deve ser transmutada, para que nós acessemos aí uma região mais conectada com o nosso eu superior, onde a gente não precisa mais estar vivendo essa dualidade. Mas existe um processo para isso que eu vejo que ele é ainda longo, né? Então, ainda andar em equilíbrio aqui, entre a sua luz e a sua sombra, é extremamente importante, tá? E eu vejo que você alcançou uma sabedoria sobre isso. Quando a gente fala aqui de Orixá Exu, nas cartas dos orixás, por exemplo, o Orixá Exu é a carta da matéria. Que as pessoas tanto, é mais densa a energia. Claro, aquilo que é sólido, que é o ouro, a pedra, isso está ligado à matéria. Então, às vezes, a gente cuida muito de uma parte e a gente esquece de cuidar do nosso lado que nos conecta à matéria. Então, a minha experiência em relação à Kundalini, quando eu ativei, e tem gente que tem relatos, eu acessei um contrato excelente, tem vários relatos das pessoas que me atendiam mesmo sobre acessar a prosperidade através da ativação da Kundalini. Como eu sou uma pessoa que tem uma facilidade de me conectar, eu também já tinha passado por muitos processos alquímicos e também de transmutação. De novo, gente, esse negócio aqui tá meio que caindo, só um pouquinho. Quando eu já tinha passado por muitas questões de autoconhecimento, é claro que a gente sempre tem mais a resolver, a gente sempre tem as nossas questões a resolver. Quando eu acessei a Kundalini, ali fiz as sessões, eu ficava muito bem, com energia maravilhosa. Mas é como se eu nem percebesse que eu estava me desconectando da matéria. Isso não acontece com todo mundo, porque nem todo mundo alcança uma elevação, uma frequência vibracional tão elevada, tá? E não é porque eu já tinha feito muita transmutação. Então aí isso elevou demais a frequência. Mas elevou de tal forma que eu estava esquecendo da matéria, de criar as minhas riquezas, meu trabalho. Se a gente for parar para pensar na figura de Jesus, né, que é o andarilho, que é aquele que levava amor e sabedoria para as pessoas, ele era desconectado, ele estava numa frequência muito elevada. Ele era muito desconectado, desapegado da matéria, né? E só que nós aqui, nós réis mortais, né? Nós precisamos da nossa matéria, da materialização da nossa riqueza. Então, o que eu comecei a fazer? Até a ativação da Kundalini, eu não vejo como negativo, de forma alguma, desde que você saiba aterrar depois. E não é baixar a frequência vibracional, é dar uma estabilizada.
uma equilibrada entre, né, essa conexão com luz e sombra. Então, para mim é extremamente essencial me utilizar, foi uma coisa que eu aprendi. Eu tava sempre muito assim, muito aérea e muito assim, parecia que eu realmente nem tava aqui, meu corpo só tava caminhando e fazendo as coisas automáticas aqui porque precisava, mas é como se eu estivesse em outro lugar. Então, aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o equilíbrio dos elementos da natureza com um pentagrama. Não maia, magia, bruxaria. As pessoas usam por quê? Porque tem ali os elementos da natureza, a representação dos elementos da natureza. Nós somos um pentagrama. Nós somos ali os 5 elementos da natureza, tá? Os 4 elementos da natureza e espírito. Então, ali, com base me guiando por esse símbolo sagrado, fazendo essa ativação em mim, principalmente a conexão com o elemento terra, me trouxe ali de volta para o jogo das coisas aqui terrenas, que está no meu destino. Então, não está no meu destino me transformar em alguém, num papa, por exemplo, né? Está no meu destino trabalhar também com matéria. Então, aí, com base no meu sofrimento, nas minhas dificuldades e entendimento e busca, eu acabei criando o meu método de trabalho, tá? Então, o que eu vejo aqui? É que é como se você tivesse acessado essa sabedoria também, né? Como se você não parasse de ver, por exemplo, a energia de Exu, que é uma energia mais densa, como algo demoníaco. Tem gente que acessa para algo demoníaco. Tem gente que quer acessar como é uma energia neutra para fazer maldade. Mas a culpa não é da entidade, não é dessa energia. Isso aí é a sombra daquela pessoa que se conecta com essa energia. Ela acaba acessando essa sombra e quer machucar, quer paralisar o outro e ela não compreende. Que ela não está tendo equilíbrio, que ela está precisando conectar mais com o seu eu superior para ter mais equilíbrio. A pessoa daí é o contrário, ela já está conectada com uma região mais umbralina, com tudo aquilo que é denso, então ela encontra uma pessoa que acaba espelhando aquela negatividade toda nela, então ela quer fazer o que? Ela quer acessar energias ali para atrapalhar, para incomodar, então assim, é aí que a pessoa tem que se auto-observar, ao invés de usar energias que vão te trazer aí questões kármicas, problemas kármicos para resolver depois, é estar se conectando dali, buscando a sua luz, o seu eu superior, a sua conexão com o seu eu superior, muito provavelmente está muito limitada, muito, muito densa mesmo, então esse equilíbrio dual aqui, você compreendeu isso. Isso é extremamente valioso para a gente conseguir se elevar, mas buscar a nossa matéria aqui, né? Então eu tô vendo aqui alguém muito poderoso, alguém muito poderosa nesse sentido aqui, tá? Signo de Touro. Você compreendeu como trabalhar a sua matéria, enfim. Se conectando com algo muito elevado. Se conectando com as duas esferas. É como montar um gráfico sabendo que aqui eu não vou colocar só os tronos divinos, eu vou colocar aquilo que me leva a me conectar com esse divino, que me traz no plano da emanação, enfim, das ideias, a conexão com essa riqueza, mas que ela se condensa e se transforma em matéria aqui, com Exu, por exemplo, né? Colocasse no gráfico acima e abaixo está aquilo que representa a matéria, tal como nós encontramos na árvore da vida, tá? Nós encontramos na árvore da vida, então fazer esses caminhos, às vezes eles é um pouquinho complicado, não é fácil, tá? Então, até a gente entender isso, a gente demora um pouco, né? Eu sofri bastante para entender algumas coisas, eu não entendia muito bem. Na verdade, eu nunca tive essa explicação de ninguém, né? Nunca, tá? Que mais? Esse aqui? Não. Vamos ali para o tarô das bruxas, tá? Já que eu tô me conectando com uma senhora bruxona aqui, um senhor bruxão, tá? Sacerdote, sacerdotisa aí, elevadíssimo, tá? O imperador. Uhum. Você hoje tem um sofrimento a respeito de alguém do seu passado ainda, tá? A gente já veio para uma outra parte da sua leitura aqui. É sobre uma felicidade que eu sinto que ela era ilusória. Vamos tirar uma carta aqui pra gente clarificar. 10 de copas. Saíram duas aqui. É algo que você tinha que fazer muita força. É 4 de espadas.
É como se você vivesse sempre à sombra desse relacionamento no passado, jurando que estava vivendo algo extraordinário. Eu pedi para clarificar bem a minha força aqui. Vivendo algo extraordinário quando você tinha que fazer muita força para manter aquilo. E é como se tivesse sido liberado um peso, a necessidade de fazer essa força de você. Só que você ainda hoje guarda dentro de si essa lembrança, essa dificuldade que você passou. É como se isso ainda te deixasse pensativo, pensativa ainda a respeito dessa situação, apesar de você estar materializando. E eu tô sentindo aqui que é a necessidade, porque isso te paralisa. Olha, enforcado, sabe aqui. Isso aqui ainda é um empecilho para você. Está na hora de você deixar isso para trás, de você buscar a sua iluminação, entendimento, a ressignificação, perdoar. E quando eu digo perdoar, não é, a pessoa fez algo terrível, quase me levou pro outro lado da vida, enfim, né? Quase, mas, e aí tem que perdoar. O que você tem que fazer é conseguir retirar o sentimento negativo de dentro de você. Se você conseguir fazer isso, e muitas vezes isso vem através do perdão, e de algo muito simples, que é o sinto muito. Por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Fulano, pode falar abençoado se conseguir, senão fulano. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Porque tem pessoas, por exemplo, hoje mesmo eu acessei uma energia para descobrir alguma questão ali que estava me atrapalhando. Poxa, mas essa pessoa... Nossa, o que eu fiz? Não fiz nada pra essa pessoa pra estar ali tentando me bloquear na minha vida, né? Que coisa mais esquisita isso. E aí apareceu uma carta me falando que é kármico. E quando a gente tem esses encontros kármicos, será que a gente se encontra para que a dupla dê errado, por exemplo, aqui no relacionamento? Eu entendo que não. Sabe, essas questões kármicas, tem gente que, dessa questão kármica não existe, tem gente que diz que existe, e eu já ando no caminho do meio. A questão kármica, ela existe. Eu não vim, mas mesmo assim eu não vim aqui para sofrer. Quando eu encontrar essa pessoa kármica, ao invés de, quando eu sentir um sentimento, vier um nojo, uma raiva, algum sentimento, uma inveja, um sentimento negativo em relação àquela pessoa, não que eu tenho que me transformar em divino, mas o que eu tenho que fazer é transmutar isso. E aí tem gente que sente isso e faz algo para machucar, para paralisar, para fazer algo de negativo. Eu não sei, eu acho que é por isso, mas na verdade vem já muitas vezes de outra vida. Então, quando é assim, tá? Eu vejo que aí as pessoas tiveram aqui, assim como você pode ter encontrado essa pessoa, e ela ser um cobrador kármico, uma pessoa que tá te cobrando karmicamente. É como se você tivesse tido a chance, e essa pessoa também, de se resolverem. Mas não houve, essa pessoa era extremamente abusiva, era controladora, não deixava você viver a sua vida, você tinha que estar à sombra dela, não podia brilhar, você não podia, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre tal coisa, talvez as pessoas chegassem pra você e dissessem, tu quer te mostrar? Tem um folheirinho, estão te mandando mensagem, estão te dando um like aí, dizendo que você gostou, sabe? Esse tipo de coisa que se expõe, por exemplo, na era o tipo de relação que você não podia ser você de jeito nenhum, né? E que, de qualquer forma, te levava a uma tristeza, tá? Então, isso é uma coisa que você precisa compreender, que algumas coisas saem do nosso caminho para que a gente tenha... Olha aqui, karma. Era uma relação kármica, mas era uma relação kármica para que você se submetesse e ficasse a sua vida inteira se submetendo, para que, aceitando alguém te subjugando? Não. Era para que você também, muitas vezes, a gente vem ter aquela experiência com aquela pessoa, que justamente aquela pessoa que não tem maturidade e não tem compreensão espiritual de nada, justamente aquela pessoa que tem aquela tendência a te bloquear, a te tirar os teus prazeres da vida, justamente para que você encontre ali aquele momento, aquele ponto onde você decide se amar mais, se respeitar e não deixar que ninguém faça isso com você. Porque aqui é uma nova, eu entendo que uma encarnação é uma nova oportunidade que eu tenho de novas escolhas, e que eu posso escolher com mais sabedoria. E se eu encontrei essa pessoa que eu magoei na vida passada e ela me subjuga, ela não está dando valor a essa nova oportunidade. E eu entendo que o karma hoje dessa forma. Então, algumas coisas são permitidas porque existe ali o direito dele kármico, mas quem decide fazer o mal também existe uma outra lei, que é aquela que diz, né, que são as leis herméticas, que também eu acredito bastante. Se eu tenho a vibração baixa e desejo a vingança, desejo machucar aquela pessoa, de alguma forma eu vou atrair ou uma experiência no futuro, alguma situação que vai me trazer a mesma dor que eu causei para o outro.
Então, quando a gente une as coisas e não vê as coisas de forma, as leis herméticas são uma coisa, os karmas são outra, não sei o quê. Quando a gente reúne esses conhecimentos aí, que eu não acredito que os conhecimentos universais, eles são separados. Na verdade, nós temos que passar a unir, a buscar o que contribui em cada religião, cada cultura, para uma elevação de entendimento, né? Para que eu tenha uma compreensão maior sobre o karma, sobre as leis do universo. Eu tô compreendendo assim dessa forma, e eu tô sendo muito guiada, assim, a energia que eu sinto aqui, ela é muito forte nesse sentido. E a gente já começou aqui com essa energia de dual, né, sobre entre luz e sombra. Sim, existe uma sombra. Sim, existe uma dívida kármica. Mas a partir do momento que eu tenho um encontro com essa pessoa e nós nos perdoamos, nós nos respeitamos, ao menos nós conseguimos estabelecer uma conexão onde nenhum machuca o outro, já existe uma grande elevação espiritual aqui. Então aqui eu tenho, não, mas decido machucar. Tudo bem. Mas saiba que as leis universais, elas vão ser aplicadas para todos. Em algum momento a conta vai chegar. Tá? Aqui é isso. Muito bem. Voltando aqui, precisei aqui parar meu vídeo, né? Tive uma interrupção, mas vamos lá então a gente terminar. Eu acho que essa leitura já houve uma boa compreensão aqui. Eu acho que eu consegui passar bem a mensagem que a espiritualidade passou para vocês, tá? Então, signo de Touro, vamos concluir aqui com o oráculo dos anjos e dos arcanjos, tá bom? Arcanjo Jeremiel, tudo está bem, tudo está acontecendo exatamente como deveria, com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Às vezes, justamente, o que são as bênçãos ocultas? E é ótimo viver um relacionamento ruim com uma pessoa autoritária que quer me ver a sombra. A sombra, a bênção oculta é o quanto eu consigo sair, eu vivo essa situação, temos a oportunidade de nos conectar, nos respeitar, isso não acontece, mas eu também aprendo a ter esse amor, o amor próprio, encontrar o amor em mim, me transmutar, me libertar, ainda que eu sinta isso aqui, que esteja doendo muito, mesmo que esteja doendo, eu encontro este ouro aqui dentro de mim, porque se eu tenho esse ouro fora, eu tenho esse ouro dentro. Então eu encontro este ouro dentro de mim, mesmo que ainda tenha um pouco de dor, uma lembrança negativa a respeito disso, tá? E aí eu compreendo que eu consigo ser feliz comigo mesma. Isso significa não ter um relacionamento? Não, até porque a rainha de ouros normalmente é alguém que tem um relacionamento, né? Pode ser alguém que tenha um casamento, né? Então, o que eu vejo aqui é que daí você acessa algo mais bonito para você, que seja mais condizente com esse ouro que você tem dentro de você, tá? E aí é uma história de superação. É difícil? É, mas também é uma história, uma grande história de superação. Arcanjo Gabriel, nutrir. Ao cuidar de uma criança, você cuida da sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes para você agora e neste momento. Então, trabalhe na sua criança interior. Quando alguma coisa em relação a crianças se manifesta na sua vida, dificuldades, às vezes é a sua criança interior pedindo por ajuda. A sua criança interior carente de ajuda, de amor da sua mãe, do seu pai, que pode não ter recebido esse amor, se une a um relacionamento, a uma pessoa autoritária como seu pai, como a sua mãe, né? Então aqui, uma das suas chaves aqui é a criança interior, tá? Se isso está se demonstrando no seu exterior, é porque de alguma forma você precisa dar uma atenção para isso, se é o seu caso, tá? Signo de Touro, é uma leitura geral, né? Arcanjo Miguel, lembre-se de quem você é. Você é um filho de Deus poderoso, amoroso e criativo. Você é muito amado e querido, tá? Então aqui saiba que você é um ser de muita luz, signo de Touro. Que você tem, todos nós temos essa luz. Nós temos um eu superior que nos guia, né? Que nos orienta. E que esse ser superior, ele é livre de todas essas questões de apego, muito baseado, muitas vezes, no apego no que eu passei, no apego na dor que eu vivi, tendo as experiências terrenas que são difíceis, com um corpo muitas vezes programado, chakras já vêm ali acopladas àquelas experiências que eu decidi viver. Mas o meu desafio aqui agora eu não posso pegar para vocês,
passar pela árvore da vida, ali pelas esferas, pelas sefirotes ali, por cada momento diferente da minha vida, e conseguir transcender e encontrar meu caminho do meio, meu caminho de equilíbrio, que foi o que apareceu aqui no meio, né? E nesse caminho do meio vai ter ali a minha sombra de um lado, do outro vai ter ali a minha luz, mas dentro de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi a respeito da minha luz e da minha sombra, eu consigo me manter em equilíbrio. E diante de situações que aparecem na minha vida, pessoas como essas kármicas, eu decido sempre ir pelo caminho do meio, sempre pelo equilíbrio. O equilíbrio me mostra que eu devo dar limites para essa pessoa, não deixar essa pessoa me machucar mais, mas aqui esse lado de luz também decide não fazer o mal para aquela pessoa, não decide agredi-la, né? Decide apenas andar pelo caminho do meio, um caminho mais justo. A justiça que eu quero para mim, eu devo desejar para o outro também, tá? Então eu sinto que você encontrou isso muito forte, com algumas questões ainda a serem trabalhadas no seu espiritual. Tá bom, signo de Touro, eu vou ficar por aqui. Até mais.